Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 10ª aula de Matemática 1 e C251. Tá? Nessa aula, a gente vai estudar um importante conceito de diferencial, tá? E mostrar algumas aplicações numéricas, ok? Bom, então vamos à nossa aula. Então, na última aula, estudamos taxas relacionadas, então apresentando para você, apresentado a definição de taxa de variação média e taxa de variação instantânea, tá? Então, ó, aqui, então, só relembrando, ó, então, taxa de variação média, tá? Que foi definida como sendo delta y sobre delta x igual a quem? A f de x mais delta x menos o f de x sobre delta x. E a taxa de variação instantânea, que nada mais é do que a derivada. Então, a taxa, deixa eu sublinhar aqui, de variação média e a taxa de variação instantânea. Ok? Taxa de variação instantânea, que nada mais é do que a derivada, que é o limite, ó. Então, fica como? dy de x igual ao limite delta x tendendo a zero, de quem? Delta y sobre o delta x. Tá? E aí, então, o que vem a ser a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea? Ó, repare, se você olhasse num gráfico, ficaria assim. Ficaria assim. Erro aqui. Ficaria assim. Aqui. Ó, observa aqui. Então, ó, ficaria assim, ó. No x está elevado no f de x, e o x mais delta x, o x que você deu um acréscimo, se tornou x mais delta x, que é esse ponto aqui, elevado a um ponto no gráfico, que é o x mais delta x, f de x mais delta x. Então, a variação de y vai ser justamente quem? Vai ser essa diferença aqui, essa medida aqui, f de x mais delta x menos f de x. E a variação em x foi o acréscimo que você deu, o delta x. Então, você deu x, você deu um acréscimo delta x. Tá certo? Bom, agora observe o seguinte. Bom, então, a gente tem a taxa de variação instantânea, que é dada pelo limite da taxa de variação média. Então, o que a gente pode pensar, né? O limite é uma ideia de aproximação, né? Então, se o delta x está tendendo a zero, então a gente pode pensar em um delta x suficientemente pequeno. Para um delta x suficientemente pequeno, você vai perceber que a derivada ela fica próxima da taxa de variação média, tá certo? E com isso, a gente vai encontrar uma... Daí a gente vai tirar uma informação, uma importante informação. Então, vamos escrever aqui. Então, ó, observe agora, tá? Fazer uma observação aqui, tá? Uma observação importante. Então, uma observação, então, para delta x suficientemente pequeno, o que vamos ter? A gente vai ter o seguinte, que a derivada, né? Quem é a derivada? Isso aqui não é a derivada? O f' de x, se a gente está trabalhando com a função y igual a f de x, então vai ficar como? Então ficaria f' de x, ó, para um delta x suficientemente pequeno, a derivada ficaria próximo, né? Isso aqui daria uma boa aproximação, a derivada daria uma boa aproximação para a variação a taxa de variação média. Mas observe o seguinte, que isso aqui poderia ser olhado da seguinte forma. Se a derivada de f é aproximadamente a taxa de variação média
para um ΔX suficientemente pequeno, então a gente pode então dizer que a taxa de variação, ou melhor, que a variação de y, que é a variação da função, que é o ΔY, é aproximadamente a derivada vezes a variação em x. Bom, isso tudo estamos dizendo o seguinte, que então para eu analisar a variação da função, a melhor maneira de eu fazer isso é olhando através de quem? Da derivada. A derivada nesse sentido aqui, tá? Então isso vai dizer para a gente que a derivada é uma excelente ferramenta para você estudar a variação da função, tá certo? E isso tudo vai motivar a seguinte definição, que é a motivação de diferencial. Então, o que motiva... Então, ó, isso tudo, né? Então, essa observação aqui, ó, que motiva a seguinte definição. Então, tá? Que é a seção 3.3 de diferencial. Tá? Então, na definição diz o seguinte, ó, a definição seja y igual a f de x, tá? Uma função derivável, ok, tá? Número 1, a diferencial em x, diferencial em x, tá? Vai ser o quê? Vai ser esse acréscimo que você deu à variável x, tá vendo? X, você deu um acréscimo, ΔX. Então, ΔX vai ser a diferencial em x. Tá? Alguns autores gostam de chamar de incremento, né? O incremento que você deu a x, tá? Ok? Então, aqui você tem aqui a diferencial, tá? A diferencial em y, por sua vez, 2. A diferencial em y é justamente quem? Essa aqui. Se você tem que a derivada multiplicada pelo incremento, pelo dx, permite você encontrar uma boa aproximação para a variação da função, desde que você escolha ΔX suficientemente pequeno, então, o que a gente vai chamar de diferencial em y vai ser justamente a derivada multiplicada pelo incremento, pelo dx, certo? Então, a isso a gente vai chamar de diferencial em y, tá? Então, ó, então vamos escrever aqui, ó. Então, vai ficar dy igual a f' de x dx. E aí, então, a gente tem. Mas de onde surgiu essas duas definições? Surgiu justamente daqui. Ó, repare. Isso aqui, ó. Esse. Aqui, ó. Isso. Vamos colocar aqui, ó, só para frisar bem, ó. Que definiu isso aqui. Certo? Da onde vem essa definição? Tá certo? Bom, algumas observações são pertinentes. Essa aqui, a primeira delas, é que você deve se lembrar que a gente fez algumas interpretações a respeito da derivada. E que interpretações foram essas? Foram interpretações, por exemplo, a primeira interpretação que a gente fez da derivada é olhou como coeficiente, a derivada calculada no ponto representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto. A segunda interpretação que a gente fez foi olhar a derivada como uma taxa de variação instantânea, o que permitiu falar de taxas relacionadas na aula passada, né? Então, a taxa de variação instantânea é o limite ΔX tendendo a zero da taxa de variação média. Mas que tudo a gente classificou como sendo uma taxa, certo? E agora a gente vai olhar essa observação que a gente vai fazer na sequência, vai dizer para a gente, olha, a derivada ela pode ser olhada como um quociente de coisas, de porções, né, infinitesimais, né, porções muito pequenas. Que porções são essas? São os diferenciais. Então, você vai olhar a derivada como quociente de diferenciais, tá? Então, ó, essa vai ser a nossa primeira observação. Então, vamos escrever aqui. Então, ó, por observações
observações, tá? Então, a primeira delas vai ser justamente essa, né? Então, ó, se você tem y igual a f de x, uma função derivável, então, observe que se a diferencial em x, dx, é justamente esse acréscimo, esse é o ΔX, a variação em x. A diferencial em y vai ser o f' de x, f' de x vezes o dx. Disso tudo aqui, se a gente fizer o quociente, ó, isso aqui, dx, isso aqui ficaria o quê? Ficaria f' de x, dx sobre dx aqui, que seria quem? É o f' de x, ou seja, que isso está dizendo para a gente que a derivada ela pode ser olhada como quociente dos diferenciais, tá? E outra, isso aqui vem a justificar a chamada notação de Leibniz para a derivada. Notação de Leibniz. Tá? Para a derivada. Tá? Então, o que a gente viu antes está sendo justificado agora, que era a notação de Leibniz. Tá certo? Então, a gente está passando a olhar uma outra maneira de você olhar a derivada como quociente dos chamados diferenciais. Tá certo? Bom, a segunda observação é uma informação pertinente, que é a diferencial dy aqui, dessa forma aqui, se você olhar bem, ela está dependendo de dx, certo? Então, você tem o f' de x e você tem o dx, então está dependendo. Então, ela vai ser linear em dx, tá certo? Isso diz para a gente o seguinte, essa aproximação, ela vai ser tão melhor, você aproximar a variação da função, a variação em y, pelo dy, vai ser tão melhor na medida que você escolher um dx suficientemente pequeno, tá certo? Então, se você escolher um dx pequeno, então você pode aproximar a variação da função, a variação em y, pelo dy, ok? E isso é uma importante propriedade, tá bom? Então, a segunda propriedade é a diferencial. A diferencial dy é uma função linear em dx, tá certo? E por ser linear, fica mais fácil calcular a variação. Então, 2, a diferencial dy é uma função linear em dx, tá certo? E, consequentemente, tá? Mais fácil calcular, fica mais fácil de calcular, tá? Do que a variação de y, tá certo? Para ser linear em dx, então fica muito mais fácil você calcular dy do que a variação em y, tá certo? Terceira observação. Na terceira observação, você vai ter o seguinte, então, a partir dessa motivação aqui, você observa o seguinte, até se eu marcar aqui, ó, também, isso aqui é de amarelo, dessa motivação aqui, você percebe que para um ΔX pequeno, suficientemente pequeno, o dy ele vai fornecer uma aproximação para a variação da função. E daí a gente pode, então, tirar uma fórmula de aproximação, tá certo? Então, essa vai ser a nossa terceira observação, tá? A nossa terceira observação, ó, então, para ΔX suficientemente pequeno, a gente vai ter o seguinte, que a variação da função, a variação em y, pode ser aproximado, uma boa aproximação pelo dy. Mas se você lembrar a variação em y, você vai ficar com f
de x mais delta x menos o f de x, aproximadamente o dy, de acordo? Mas isso, por sua vez, então, se a diferença f de x mais delta x menos f de x é aproximadamente o dy, então é equivalente você ter o quê? F de x mais delta x é aproximadamente o f de x mais o dy, tá certo? Então, a gente encontra essa aqui, que é uma boa fórmula de aproximação. Tá? Então, aqui, aproximadamente, vai ser o f de x mais o f' de x dx. E isso aqui é uma boa fórmula de aproximação. Tá certo? Vamos marcar aqui. Tá? Que é uma fórmula de aproximação. Uma boa fórmula de aproximação. Tá? E o erro dessa fórmula, tá, vai ser dado pela diferença, né? O erro, toda fórmula, quando você faz uma aproximação, ela tem um erro embutido. E esse erro vai ser calculado da seguinte forma: a variação da função, a variação y, menos o dx. Tá? E esse erro, por sua vez, ele será tão pequeno na medida que você escolha, menor vai ser o erro na medida que você escolha um dx pequeno, suficientemente pequeno. Então, ele vai ser menor na medida que você escolhe dx pequeno, tá certo? Suficientemente pequeno, seja suficientemente pequeno, tá? Então, isso é muito importante. Tá? Isso diz para a gente que a derivada é uma boa aproximação, é uma boa ferramenta para você estudar a variação da função, tá certo? A variação y. Tudo bem? Tá? Então, essa é nossa terceira observação, tá? E passamos agora a fazer alguns exercícios, alguns exemplos a respeito disso, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo é um exemplo que vai ilustrar a variação da função, tá? A variação da função, como a gente calcula a variação da função, como a gente calcula o diferencial, e como esse erro vai ser pequeno, como é que ele vai refletir dessa forma, tá? Então, vejamos esse exemplo aqui. Tá? Então, exemplo, tá? Então, aqui, ó, você tem a função. Então, aqui você tem o exemplo 1, você tem o f de x igual a 4x ao quadrado menos 3x mais 1, ok? Nesse exercício, eu peço para calcular quem? A variação da função, a variação em y, o dy e a diferença entre a variação da função, a variação em y e o dy, tá? Como é que a gente vai proceder aqui? Eu vou fazer o seguinte, bom, a gente sabe que a variação de y vai ser f de x mais delta x menos o f de x. Então, eu vou começar calculando o quê? O f de x mais delta x. Então, no lugar do x, eu vou colocar x mais delta x e vou fazer algumas contas nesse sentido. Então, eu vou substituir o x por x mais delta x. Então, vai ficar isso aqui, x delta x ao quadrado menos 3x mais delta x mais 1. Ora, isso aqui, se eu abrir esse quadrado aqui, vai ficar como? Vai ficar 4x quadrado mais 2 vezes x delta x mais delta x ao quadrado, menos 3x, menos 3 delta x mais 1, ok? Mas repara, se eu fizer a distributiva aqui, ó, então vai ficar como? Vai ficar 4x ao quadrado mais 8x delta x mais 4 delta x ao quadrado menos 3x menos 3 delta x mais 1. Se eu combinar aqui, eu consigo reconstruir a função. Como? Ó, 4x ao quadrado, vou pegar esse termo, depois vou pegar o menos 3x que aparece aqui, depois o mais 1. Aí reconstruir a função. Depois vai ficar o quê? O que sobra aqui vai ficar menos 3 delta x, certo? Depois mais 8x delta x, tá certo? Depois, finalmente, mais 4
delta x ao quadrado. Bom, aí a pergunta que vem é, quem vai ser o delta y? Delta y, ó, repare, isso aqui não é justamente o f de x? Então, delta y, que vai ser igual, é igual a quem? A f de x mais delta x, menos o f de x. Então, o que sobra aqui é que literalmente vai aparecer ali. Ó, repare, isso aqui, ó, isso aqui que vai aparecer aqui. Igual. Aqui. Isso aqui que vai aparecer aqui. Colocando aqui em evidência, então ficamos com o quê? Ficamos com, colocando um dos delta-x em evidência, ó, esse e esse, colocando delta-x em evidência, olha o que vai aparecer. 8x menos 3, delta-x mais 4 delta-x ao quadrado. Aqui. Bom, mas se isso acontece, repare agora. Se você tem a função f, que é a f de x, que é igual a 4x² menos 3x mais 1, a derivada disso, a filhinha de x, vai ser 8x menos 3. Opa, mas isso aí não lembra alguma coisa? Não é justamente o que aparecer aqui no final? Olha aqui, eu vou colocar até em azul. Não é justamente isso aqui? Então, a diferencial aqui, ó, dy, vai ser quem? Dy é igual a 8x menos 3 dx. Mas, bom, então agora, o que vai ficar sendo o erro? Essa diferença aqui. Ó, se isso aqui é o que está em azul, ó, ali, aqui, ó, vai ficar apenas 4x ao quadrado. 4 delta x ao quadrado. Tá certo? Então, aqui, ó. O que isso diz pra gente? Se você tem um delta-x pequeno, um dx pequeno, digamos 0,01, você vai elevar ao quadrado, então vai ficar 0,0001. Então vai ser menor ainda. Então, na medida que você escolha um dx pequeno, menor vai ser o erro dessa aproximação. E melhor vai ser. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, ó. Tá? Então, número 2, exemplo número 2, você tem o f de x, que é x ao cubo mais 2. Bom, repara, ó, solução, vou fazer mesmas contas, tá? Ó, f de x mais delta x, então vai ficar x mais delta x ao cubo mais 2. Bom, mas repara, mas isso aqui eu consigo abrir, né, fazer o produto notável. Então vai ficar o quê? O cubo do primeiro, mais 3 vezes quem? X ao quadrado vezes delta x, mais 3 vezes x delta x ao quadrado, mais delta x ao cubo, mais 2. Abrindo aqui, ok? Agora, juntando esse com esse, a gente vai reparar o quê? X ao cubo mais 2, isso aqui não é a f de x? Então, a gente reconstruiu a função, mais 3x ao quadrado, delta x, mais 3x delta x ao quadrado, mais delta x ao cubo. Ok? Então, quem vai ser a variação? Delta y. Vai ser justamente o quê? É essa expressão aqui, ó. Tá vendo? Vai ser justamente isso aqui. Então, ó, combinando aqui. Tá certo? Ó, justamente isso aqui, ó. Vai ser isso aqui. Agora, repare uma coisa.
Agora, se você fizer aqui dy, olha o que vai aparecer. dy é a derivada, ó, se você calcular a derivada da f, não vai ficar isso aqui, 3x ao quadrado. Então, aqui vai aparecer o quê? 3x ao quadrado dx. Ó, mas lembre-se que, ó, lembre-se que o dx é o ΔX. Então, ó, isso aqui é importante. Lembre-se disso aqui. Bom, então quando você fizer a diferença, aqui, ó, só vai ficar justamente esse pedaço aqui, né? Só vai ficar justamente esse pedaço aqui, ó. Então, na medida que você escolhe um ΔX pequeno, a diferença aqui, ó, ΔY igual, vai ficar o quê? 3x ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo. E aí que tá. Então, se o ΔX é pequeno, se o dx é pequeno, então, o menor vai ser o erro, né? Ah, até esqueci aqui de escrever o negócio. Vou acertar aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Menos dy, tá certo? Então, o erro vai ser pequeno, tá certo? Então, melhor vai ser a nossa aproximação. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer uma aplicação, tá? Essa aplicação é importante porque vai demonstrar como a gente pode usar aquela fórmula de aproximação, tá? Então, aqui é um exemplo simples, mas assim, é muito importante fazer, né? Uma aplicação disso aqui, tá bom? Então, ó, o exemplo vai trabalhar justamente com a fórmula de aproximação que a gente tinha falado anteriormente. Então, aqui, ó, exemplo, tá? Exemplo, tá? Então, a gente vai ter o quê? A gente tem a f de quem? Ó, esse exemplo eu vou trabalhar com a raiz quadrada, né? Então, imagine que você queira calcular a raiz quadrada de um determinado número, que não seja quadrado perfeito, tá certo? Ah, mas professor, então pego o calculador e faço. Não, mas vamos fazer no braço. Claro que tem alguns algoritmos que você consegue fazer no braço, tá? E esse aqui vai ser mais um deles, tá? Então, aqui, então você vai ter o quê? 0 mais infinito, ó, aberto, em R, tá? Que a cada x vai associar quem? A função raiz quadrada, tá certo? Então, você vai ter que a f de x é a função raiz quadrada de x para x não negativo. Então, isso aqui é x meio. Bom, eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar uma fórmula que me permita calcular o valor, encontrar uma aproximação para números, para determinados números que não tenham raízes quadrada exata, tá certo? Então, aqui, vamos ver alguns exemplos, algumas situações. E nessa situação, a gente vai encontrar essa fórmula de aproximação. Então, aqui, ó, a derivada da f, a f' de x vai ser quem? Vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Essa aqui vai ser a derivada da função raiz quadrada. Tá? Então, a fórmula de aproximação que a gente vai obter, a fórmula de aproximação para a raiz quadrada, aproximação para a raiz quadrada, tá? De números não, de quadrados, de números que não tem quadrado exato, né? Não tem raízes exatas, tá? Então, vai ser isso aqui, né? A fórmula de aproximação, relembrando aqui, vai ser essa aqui, né? Então, vai ser o que? Aproximadamente f de x mais quem? O f' de x dx. Essa aqui vai ser a fórmula que a gente está trabalhando, tá certo? Então, essa aqui vai ser a fórmula de aproximação. E, enfim, agora ajustando a função que a gente está trabalhando, que é a função raiz quadrada, ficamos com isso aqui. Tá? Então, ó, fica x mais ΔX, ou dx, é aproximadamente quem? A raiz quadrada de x mais 1 sobre 2 raiz quadrada de x dx. Tá. Bom, aí a pergunta que faz é, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou calcular isso?
Bom, então você vai procurar, ó, você quer encontrar um determinado número, então você vai pegar o valor mais próximo que possui raiz quadrada exata. Então, se for 37, então 36. Se for 50, 49. E você, então, o 49, o que falta para completar, no caso do 50, eu peguei o 49, o que falta para completar o 50? 1. Então, esse vai ser o acréscimo. Esse vai fazer o papel do dx. Lembrando que a nossa aproximação ela vai ser tão boa quanto menor for o dx, tá certo? Vai ser melhor na medida que o dx seja pequeno. Se ele não for um pequeno, se ele não for pequeno, também não vai ser tão boa a nossa aproximação. Mas se ele for suficientemente pequeno, aí sim a nossa aproximação vai ser muito boa, certo? Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que a nossa aproximação ela vai ser tão boa na medida que a gente escolha o dx suficientemente pequeno. Tá bom? Bom, então aqui dois exemplos, duas situações aqui que a gente vai ver, ó, um exemplo aqui, ó, letra A, eu peço para calcular a raiz quadrada de 50. Então, repare que para completar o número, a raiz quadrada, um número que tem a raiz quadrada exata mais próximo de 50 é o 49. E o acréscimo que eu vou dar, então, para completar, vai ser 1. Então, esse aqui vai ser o dx. Então, o x mais ΔX vai ser o 50, 49 mais 1, que é aproximadamente quem? A raiz de 49, ó, que você calcular, que vai dar 7, tá certo? Mais 1 sobre 2 raiz quadrada de 49, vezes o acréscimo. Bom, mas então a raiz quadrada de 50, uma aproximação para isso vai ser o quê? 7 mais 1 sobre 2 vezes 7. Bom, mas isso aqui a gente já tem calculado, então uma resposta, uma aproximação para isso, tá? Vai dar o quê? 707142885. Se você pegar esse valor e substituir na calculadora e querer buscar, assim, colocar a raiz quadrada de 50, você vai perceber que vai coincidir várias casas decimais. E quando a casa não coincidir, é justamente o erro que está embutido nessa aproximação. Tá certo? Então, o erro que está embutido nessa aproximação aí vai aparecer justamente na não coincidência das casas decimais. Tá certo? Então, quando coincidir, tá? Então, você vai perceber que esse erro vai ser menor na medida que o dx for menor. Tá certo? Um outro exemplo aqui, que vai ser o b. Ó, b, raiz quadrada de 37,5. Então, aqui vai ficar quanto? X, ó, qual vai ser o número mais próximo? Vai ter a raiz quadrada exata, vai ser o 36. Então, meu dx vai ser o quê? Vai ser 1,5. Da onde eu vou tirar, então, o quê? Vou tirar o seguinte, eu quero aqui, ó. Quero uma aproximação. Aqui também quero uma aproximação. Então, uma aproximação para 37,5 vai ser o quê? É aproximadamente a raiz quadrada de 36, vai ser 6, mais 1 sobre 2, a raiz quadrada de 36, que é 6 vezes, ó, isso aqui multiplicado por 1,5. Então, a raiz quadrada de 37,5 vai ser aproximadamente 6, mais quem? Mais 2 vezes 6 vezes 1,5. Pô, mas então, a nossa aproximação aqui, ó, 37,5, a raiz quadrada de 37,5 vai ser aproximadamente quem? 6,125, tá? Repare que nessa situação aí, a nossa aproximação não vai ser tão boa. Mas por quê? Porque a gente escolheu um ΔX muito grande. Então, para você poder fazer uma aproximação melhor, você tem que ter um ΔX pequeno. E aí vai fazer a nossa aproximação ficar melhor. Tá bom? Tá. Então, agora, vou continuando aqui, né? O que a gente reparou aqui, então? Então, se você sabe calcular derivada, você sabe calcular a diferencial, tá certo? Porque a diferencial dy
Se você tem a função y igual a f de x, a diferencial dy vai ser a f' de x, a derivada, vezes o dx, que é o acréscimo, o incremento que você deu a x, que é essa pequena variação que você deu a x, certo? Que aparece no desenho, tá? Naquele desenho do início, naquela motivação, tá bom? Então, mas aí então você tem todas aquelas fórmulas de derivação, e o que eu posso fazer com elas? Bom, aquelas fórmulas de derivação você não vai jogar fora, você vai usá-las. Eu posso deduzir fórmulas de diferenciais usando aquelas fórmulas. Mas é só você lembrar a definição de y igual a f' de x, dx, que isso vai sair de modo natural, tá certo? Então, ó, só para a gente ter algumas fórmulas de diferenciais aqui anotado no caderno, ó, veja alguns exemplos. Ó, fórmulas, tá? Para diferenciais, tá? Fórmulas para diferenciais, tá? Então, por exemplo, aqui é uma situação aqui, a derivada da função constante, ou melhor, a diferencial da função constante, zero. A diferencial digamos aqui, se você tem uma constante, que multiplica uma função u, vai ser o quê? Vai ser isso aqui, tá certo? Então, aqui, ó, onde u é uma função de x. Aqui, se você tem a diferencial aqui da soma, tá certo? Onde u e v são diferenciados, então você vai ter isso aqui. Você tem a diferencial de uma potência. Diferencial de uma potência, de u elevado a n, vai ser quem? Vai ser n, u elevado a n menos 1 du. Tá? Então, alguns exemplos, ó, só para a gente ter anotado aqui, então, ó, exemplo, ó, y igual a x a quinta, então a diferencial aqui dy vai ser 5x a quarta dx. Um outro exemplo aqui, ó, agora um polinômio, x ao cubo menos 2x. A diferencial aqui dy vai ser quem? Vai ser 3x ao quadrado, que é a derivada. Tá vendo a derivada de y com respeito a x multiplicado por dx. Terceiro, aqui, vai ser quem? Vai ser agora um outro exemplo, agora envolvendo a multiplicação. X que multiplica x ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar dy é a derivada. Então, vai ser a derivada do primeiro, vezes o segundo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1, mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo. Fecha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui esse que está entre colchetes é justamente a derivada do produto multiplicado por dx. 4. Agora você tem y igual a x sobre x, ou melhor, você tem aqui nessa situação aqui, deixa eu melhorar aqui a escrita, acabei escrevendo errado, você vai ter o quê? X mais 1. Então, a derivada aqui vai ser o quê? dy. A derivada, você vai aplicar a regra do quociente. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar o denominador ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Ele sobe, vem multiplicando a derivada do numerador, menos quem? Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Fecha aqui, multiplicado por dx. Então, esse x corta com o x do numerador, x mais 1 menos x, o x corta com o x, ficando apenas 1. Então, vai ficar 1 sobre x mais 1 ao quadrado dx. Então, você tem essa, você tem essa, você tem essa e você tem essa. Então, aqui você repara que se você sabe calcular a derivada, então você sabe calcular a diferencial. E se você sabe calcular a diferencial, você também sabe calcular a derivada, tá? Então, ó, é um assunto importante, tá? Isso aí com certeza vai comparecer na nossa prova, nossa P2, nossa avaliação, tá? Então não deixem de estudar, isso é importante. O capítulo, é importante vocês também fazerem os exercícios do capítulo, tá? E por hoje eu acho que já está de bom tamanho, então por hoje a gente encerra, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Se cuidem, tá?
fique em casa, tá? Então, muito obrigado, tá bom? Um forte abraço.